Olá, muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês em mais um encontro diário com Deus. Meus amados, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril do ano de 2022. Graça e paz na sua vida. Oitava da Páscoa. Momento de grande alegria porque Jesus ressuscitou e nos dá um novo ânimo, nos dá uma nova chance de compreender a sua mensagem e de vivê-la. Peço a presença do Espírito Santo de Deus para me iluminar, me ungir, me capacitar, me dar o discernimento para meditar a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós preparávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentaram à mesa com ele, tomou o pão, abençoou e partiu-o. Ele lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde anunciaram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, meus amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 20 de abril do ano de 2022, meditar a palavra do Senhor. Amados, oitava da Páscoa, momento de grande graça, momento de grande alegria. No evangelho de hoje, Jesus aparece a dois dos seus discípulos, que ele com certeza anunciou a palavra de Deus, os discípulos do povoado de Emaús. E Jesus aparece àqueles dois discípulos, amados irmãos e irmãs, e os discípulos entristecidos dizia a Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que aconteceu por esses dias. E Jesus, como que não soubesse realmente, pergunta o que foi. E eles disseram: Jesus foi um profeta poderoso perante Deus e perante os homens, mas os chefes das sinagogas e os mestres da lei condenaram Jesus e o levaram para ser crucificado. E Jesus começou, amados irmãos, a dizer a eles: como sois sem inteligência? Será que de fato isso não deveria acontecer? E, portanto, Jesus começou a anunciar as Escrituras, começou a anunciar o Torá, e a partir de Moisés, passando pelos profetas, Jesus foi relatando os momentos das Escrituras onde anunciava a vinda dele mesmo, a vinda de Jesus. Chegado um determinado momento, Jesus como que vai seguir adiante. Os discípulos de Emaús disseram: não, fica conosco, já está tarde, o sol já está se pondo. Jesus entra na casa e quando é o momento de se colocar à mesa para a refeição, eis que Jesus honra a Deus, eis que Jesus faz a oração. E naquele momento, caríssimos irmãos e irmãs, os discípulos de Emaús têm que os seus olhos se abriram e eles enxergaram que, de fato, aquele que estava com ele era o Senhor. E Jesus desaparece no meio deles. E um diz ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele falava das Escrituras? E ficaram maravilhados. Voltaram a Jerusalém e anunciaram: nós vimos o Senhor. O Senhor ressuscitou. E eu posso, amados irmãos e irmãs, neste momento me arrepiar inteiramente, porque é um momento de grande graça. Vocês imaginem a alegria dos discípulos de Emaús ao testemunhar a presença viva de Jesus ressuscitado. É isso, amados. Jesus ressuscitou. Aleluia! A alegria do Evangelho continua, caríssimos irmãos e irmãs. E eu, Francisco José, evangelizador, tenho esse compromisso diário de trazer para você a meditação do Evangelho. Em comunhão com a nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, eu e você precisamos sempre dar esse testemunho vivo do amor de Jesus em nossas vidas. Amém, amados irmãos e irmãs. Glória a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Com alegria, nós vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graça e paz na sua vida, meu amado irmão e irmã. Tenha um dia abençoado. Creia em Jesus ressuscitado. Fiquemos unidos no amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.